De volta com o Bitcoin Bom Dia, aqui pela Bitcoin TV, quando são 8 horas e 6 minutos da manhã desta quarta-feira, 30 de junho de 2021. E vamos de entrevista ao vivo. Agora aqui no Bitcoin Bom Dia, estamos em contato com a secretária municipal da Cultura, Aline Zilli. Secretária, bom dia, obrigado por nos atender nessa manhã gelada de quarta-feira. Bom dia a todos, a todas. A gente está no friozinho, mas aqui, ó, acompanhando, né, o pessoal aqui no café, pra gente falar de cultura, então tá tudo bem. Ah, cafezinho com cultura, que maravilha, é isso aí. Bom, secretária, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar sobre o edital do Financiarte. Então, até o dia 28 de julho, período aberto aí de inscrições para os interessados em participar do edital do financiamento da arte e cultura caxiense, o Financiarte. Podia falar para a gente, para começar, como é que foram as mudanças em relação aos anos anteriores, principalmente na questão dos valores, como é que conseguiu chegar a esse valor de R$400 mil? E, claro, né, em função desse período que a gente está vivendo, o que significa esse valor aí para a comunidade artística de Caxias do Sul? Com certeza, a comunidade artística que está super impactada, né, e que já vem de um ano e pouco, né, um ano e alguns meses sem conseguir exercer suas atividades econômicas, né. Então a gente precisava que o Financiarte tivesse pelo menos um pouco mais de alcance em termos de verba do que foram, né, nas últimas edições, que estavam gerando no máximo de 90 mil, 105 mil reais, né. Então nós conseguimos quadruplicar esse valor, o que é bastante significativo, né, um aporte num principal edital de fomento, praticamente, das nossas comunidades culturais, né, que atende às manifestações artísticas e culturais da cidade. Então foi um esforço conjunto, não só da pasta da Secretaria da Cultura, né, mas que envolveu a gestão como um todo, justamente entendendo o momento em que a classe está passando, né, o quanto foi esse edital diminuído ao longo do tempo e a sua importância. Então, é um esforço conjunto no momento que a economia, né, especialmente no município, tem se dedicado para a saúde, mas que entende também que a classe do trabalho, da cultura e da arte é movimentadora da economia e que precisa também, né, de um esforço para que retome as suas atividades de uma maneira um pouco mais sustentável, né? Porque a gente sabe que para os artistas ficar todo esse tempo parado sem conseguir gerar renda impacta muito em muitas famílias, né? Então, não podia ser diferente, tínhamos que ter um olhar um pouco mais de solidariedade também, né? Muito bem. Secretária, conosco também aqui no programa, o nosso jornalista Ariel Rossi Grifante tem perguntas para você. Bom dia, Claro. Aline. Bom dia. Sobre até o governo Guerra, se eu não me engano, tinha colocado um teto por projeto, né? Existe isso ainda? Vai ser... Qual é o limite por projeto? E eu acho que é importante a gente aproveitar, né, para as pessoas entenderem que não é... Porque existe, né? A gente sabe que existe uma visão, às vezes, preconceituosa, que é dinheiro dado para o pessoal da cultura, né? Vamos falar também um pouco das contrapartidas, né? O que implica em benefício, em ganho para a municipalidade com o trabalho dos artistas sendo prestado aí em contrapartida pelo recebimento do incentivo. Claro. Então, o edital do Financiarte, ele é um edital de financiamento, né? É um financiamento como as pessoas buscam para comprar a sua casa, para conseguir o seu veículo, enfim. Ele é um apoio que tem um benefício em troca. E para o município ele é super importante, porque ele financia as atividades artísticas e culturais de maneira com que elas cheguem num custo-benefício ou gratuito nas comunidades, ou com um custo muito menor do que se dependesse apenas do artista fazer a sua atividade. Então, enquanto um mecanismo de fomento e financiamento, ele chega na população, que é o beneficiário final, toda a nossa Caxias, com valores acessíveis ou com atividades gratuitas. Então, ele também oportuniza, de uma maneira muito abrangente, as atividades de uma forma, né, acessível e democrática para todos. Além do que, né, todo o processo do Financiarte, ele é controlado, porque ele é uma verba pública, né? Ele é um dinheiro público. Então, o edital, quando o proponente faz uma proposta, né? Olha, gostaria de levar uma atividade cultural para o bairro tal, ou para, né, de tal forma, ele faz a sua proposta e ele diz exatamente como ele vai usar aquele recurso. E aquele recurso financeiro, né, que o município está entregando, ele é acompanhado do início ao fim do processo, justamente para que ele aconteça da maneira correta.
E ele paga desde a gráfica que faz a impressão do material, o contador que acompanha lá o seu processo, o artista que está fazendo um trabalho, o produtor que ajuda a fazer o projeto acontecer. Então, ele envolve muitas mãos, por isso que ele gira a economia como um todo, né? A gente tem inúmeros índices que mostram, né, que projetos de incentivo, a cada R$ 1 incentivado volta para a comunidade, para a cultura, cerca de R$ 2 a R$ 4. Então, é um mecanismo muito sustentável e que ele está longe, né, de qualquer oportunismo. Então, por isso que ele é bem importante e a gente precisa fomentar, né? E tu tinha perguntado também, né, se a gente tinha um teto de valores. Desde o início do Financiarte, na verdade, ele sempre tem alguns tetos para que a gente tenha referências. Então, neste ano, o teto de valores por projeto é de até R$ 15.000. Por que chegamos nesse valor, né? Em outros anos ele era na faixa de R$ 30.000, R$ 35.000. Porque a gente entende, junto com o Conselho Municipal de Política Cultural, numa reunião realizada aberta, que esse seria o melhor formato neste ano. Porque desta forma, a gente divide o valor dos 400 mil em pelo menos 26 iniciativas culturais, pulverizando o acesso a esse recurso por parte dos artistas e também variando, né, a quantidade de atividades que acontecem gratuitamente ou acessível na comunidade. E aí a gente consegue ter diversas manifestações artísticas e culturais atendidas. Então, por isso que se estipulou um teto de valor de R$ 15.000 por projeto, por iniciativa, né? Assim a gente entende que é mais democrático. Muito bem. Secretária, existe um departamento dentro da Secretaria da Cultura que presta orientações para quem quer fazer isso, mas é importante sempre ter o trabalho de um produtor cultural que entenda dos trâmites. Como é que, para quem tem pessoal que está mais acostumado, mas daqui a pouco tem artista em função da pandemia e tal, que está tentando fazer a primeira vez. Quais as orientações para quem quer encaminhar o projeto? Perfeito. Temos, né, o departamento de fomento que ele dá todo o apoio, né, necessário para que se entenda o edital, que se compreenda as maneiras como se pode fazer a sua proposta, né? É muito importante, a gente quer muito que os artistas, os trabalhadores comecem também a participar, aqueles que ainda não chegaram, né, a ter acesso a esse mecanismo. Então, o que que a gente indica, né, para que as pessoas comecem? Cadastrando lá o seu e-mail no sistema da prefeitura, baixando o edital, que é onde tem todo o regramento, né, para que ele possa acessar o recurso. Então, ele leia o edital, faça suas, né, perguntas, pense nas suas dúvidas, e aí sim também procure, né, o nosso departamento de fomento para que possa tirar a dúvida, possa aprofundar um pouco as questões que tenham ficado mais difíceis. Mas a gente entende também que muitos artistas possam buscar ou quem já tem experiência ou, de fato, a figura, né, do produtor cultural, que é quem já domina também um pouco esses editais, essas questões mais burocráticas e possa ajudar no processo como um todo, dando também mais tranquilidade, né? E muitos artistas já aprenderam a fazer e já fazem, né, o seu próprio edital. Mas a gente também tem um mercado bem importante que é, né, o do produtor cultural e que está intimamente ligado à produção artística e cultural da cidade. Então, vale a pena começar a ler o edital, entender se consegue, dentro das suas entendimentos, das suas possibilidades, fazer por conta própria, ou se de fato, né, precisa da ajuda de alguém mais experiente, de um produtor, e fazer, né, essa cadeia produtiva funcionar como um todo. Muito bem, secretária. Ariel, tem mais algum questionamento sobre esse assunto? Eu quero trocar de tema depois. Isso, vamos falar do outro projeto também, né? Mas só para completar nessa parte bem operacional, né, Aline? A instrução para as pessoas. É importante a gente frisar o prazo, né? Até dia 28 de julho, a entrega de projetos. E aí depois a sequência, né? Existem as comissões de avaliação, as aprovações. Como é que é o cronograma do Financiarte, então, a partir de 28 de julho, que é a data final de entrega dos projetos? Certo. Então, dia 28 de julho, às 9 horas da manhã, é a data limite, né? É importante a gente lembrar isso, porque ele é através de uma chamada pública que se encerra. Então, quem quiser só entregar os seus envelopes tem que fazer até o dia 27, e no dia 28, até às 9 horas da manhã, a pessoa tem que estar no local marcado, né? Indicado no edital, para que possa acompanhar o trâmite. Depois que ela faz a sua proposta, então a gente passa por um período de avaliação da documentação. Aí a gente verifica se a documentação que foi enviada está, né, toda de acordo, para poder habilitar as propostas.
Uma vez as propostas não estando habilitadas, elas têm um prazo de recurso. Depois de terminado esse prazo, ela passa para avaliação do comitê assessor e depois da CASF. Por que são todos esses processos? Para a gente garantir, de fato, a legalidade, a legitimidade, né, de todas as propostas e que elas estão atendendo aos princípios do edital. Quando chega, então, na CASF, a Comissão de Avaliação, Seleção e Fiscalização, ela faz os seus pareceres. Então, a gente ainda não tem muito como dizer exatamente neste momento qual é o tempo que a CASF vai ter, porque depende da quantidade de projetos inscritos. Nos últimos anos, a gente não teve uma quantidade muito grande de projetos que chegaram até a CASF, porque eles esbarravam em ilegalidades ainda no primeiro processo do edital. Então, a gente espera que, né, tendo facilitado um pouquinho a questão de não ter que entregar tanta certidão negativa no processo de avaliação, que a gente tenha feito um edital um pouco mais fácil de leitura, a gente vai ter mais projetos chegando na comissão. E a partir disso, a gente estabelece junto com a CASF um tempo para ela poder ler os livros que chegarem, né, para serem publicados, ou que ela possa ouvir as canções, enfim, né, aí cada CASF vai ter sua especificidade, mas que a partir disso a gente consiga definir também um cronograma, se é a questão de 20 dias, um mês e pouco, para que a gente tenha celeridade nesse processo, e ele não gire, né, muito tempo nesta parte de tramitação, e que a gente já possa fazer, né, a assinatura dos contratos, a divulgação do resultado e a assinatura o quanto antes, para a gente poder já movimentar essa roda que está precisando, né. Muito bem. Secretária, então, trocando um pouquinho de assunto, o programa Cultura Melhor, Sociedade Melhor, foi regulamentado pelo prefeito Adiló Domênico, e esse programa, essa medida, possibilita parcerias de pessoas físicas e jurídicas com a Secretaria da Cultura. Explica melhor para nós como é que vai funcionar na prática o Cultura Melhor, Sociedade Melhor. Muito bem. Esse é um programa bastante importante também para a Secretaria, né, neste momento, e para a parceria como um todo, né. Hoje, a gente pode receber doações de empresas, de entidades, né, que queiram fazer alguma beneficência nesse sentido, né, junto com a área cultural. Porém, a gente não tinha um mecanismo que desse legitimidade para poder também ofertar uma visibilidade para esses parceiros, né. Então, esse programa ele vem para regulamentar estas possibilidades. Ele é um selo de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, seja ela por pessoa física ou pessoa jurídica, que regulamenta, de fato, algumas ações e também possibilita a visibilidade, né? Por exemplo, a gente tem várias áreas da cidade, que, especialmente no âmbito da cultura também, que a gente gostaria de fazer melhorias, mas que a gente não tem investimento suficiente, muitas vezes, para fazer todo o alcance. Desde uma pequena reforma, até uma melhoria de um acesso, de uma identificação, de uma placa. Então, esse programa, ele nos possibilita dizer quais são as nossas necessidades também, enquanto Secretaria da Cultura, assim como se a sociedade entende que pode ofertar alguma melhoria, ela possa nos procurar e fazer isso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente gostaria de ter, né, uma pintura lá no nosso arquivo municipal ou no nosso museu municipal. Se alguma iniciativa, né, alguma empresa disser, olha, a gente também tem vontade, porque entende que isso é importante para a cidade, e a gente tem o capital, a mão de obra para fazer isso, ela pode nos procurar e dizer, olha, gostaríamos de fazer uma parceria para que a gente faça esta pintura, esta reforma, a gente tem essa possibilidade. A gente faz a tramitação, né, junto com a nossa área interna, um termo de doação, explica como seriam, né, as etapas dessa parceria, e aí a gente diz para essa empresa, olha, que ótimo, a gente gosta, né, dessa ideia, precisa, e a gente vai fazer um selo, uma placa, que vai ficar aqui na entrada do nosso espaço por tanto tempo, vai ser de tal tamanho, e a gente, com isso, consegue viabilizar uma melhoria para a cidade. É muito parecido com os programas que já tem, né, do Adote este Canteiro, de algumas, Adote esta Praça, né, eu adotei este lugar, e a gente agora traz também para a possibilidade da cultura. Então, dessa forma, a gente acha que vai conseguir melhorar espaços que a gente precisa, a identificação dos nossos monumentos, né, das nossas áreas públicas, são parcerias que acho que todos saem ganhando, porque no final, quem se beneficia é a nossa comunidade caxiense, que vai ter melhorias nessa área, e a gente consegue fazer uma tramitação transparente e que tenha um alcance maior, né, do que só com as nossas pernas. Secretária, no que se refere às atividades artísticas, né? Porque isso funciona muito bem na questão patrimonial, né? Como tu disse, é um selo, é uma certificação
do poder público de que determinada empresa ou entidade está contribuindo, né, com a conservação, melhoria ou qualificação de patrimônio. Mas no que se refere à chamada doação de atividades culturais, né? Como que funciona melhor o projeto? E só a gente deixando bem claro, né? Esse projeto não envolve, então, recursos, não envolve destinação financeira. Pode ter também destinação financeira, ele não é, na verdade, vedado, se não me engano, porque a gente tem o nosso Fundo Especial de Cultura que pode receber doações justamente para atender as áreas que, né, são da Secretaria da Cultura. Ele não envolve, na verdade, renúncia fiscal. Renúncia fiscal, como são os programas da LIC e outros, né, que temos no Estado, não é este caso. Este caso é um contato direto. Então, na verdade, a gente também fica apto, né, através do Cultura Melhor, Sociedade Melhor, a receber doações no sentido artístico, né? Por exemplo, uma empresa quer fazer uma parceria para fazer uma atividade cultural. Então, ela pode pagar o cachê de um artista, ela pode oportunizar um edital, por exemplo, uma parceria para fazer uma chamada pública, para a gente fazer a contratação de alguma atividade cultural, ou de uma palestra, ou de algo, né, que possa ser benéfico e que atenda aos princípios da Secretaria da Cultura, já instituídos por legislação específica também. Então, nesse sentido, pode trazer tanto atividades artísticas e culturais quanto as patrimoniais, né? Então, é um equilíbrio aí dessas possibilidades. Muito bem, secretária, para a gente já ir fechando essa entrevista, só, eu sei que não é da esfera daqui do município, mas o governador do estado assina hoje decreto do auxílio emergencial para profissionais da cultura e do esporte do Rio Grande do Sul. Só queria que você comentasse um pouquinho, não sei se tem como o município, se alguém procurar, quero saber desse auxílio emergencial, vocês conseguem encaminhar de alguma forma, e sobre essas medidas, estilo auxílio emergencial que tem vindo para o setor da cultura. Certo. A gente está bem ansioso também por conhecer essas medidas do Estado, né? Porque a gente ainda não teve, como não está vacinado, regulamentado, a gente ainda não tem acesso aos textos para saber como a gente vai poder se movimentar na cidade, né? Para estar junto, aderir ou ser beneficiado de alguma maneira. Então, hoje à tarde, né? Ali ao meio-dia que a gente toma conhecimento de como vai funcionar, e a partir desse conhecimento a gente começa a trabalhar internamente para verificar também como fazer, né, para que a gente consiga entregar esse auxílio, fazer essa medida mais tranquilamente, né, como for possível, dentro da realidade do município, né, e sabendo da necessidade para a classe também. Então, em breve a gente espera ter notícias boas a respeito. Hoje, então, 12h30, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo do estado. Então, para o pessoal aí da cultura e do esporte também outro setor, que teremos essas novidades, então, esse auxílio emergencial. Muita gente tem me perguntado também de que forma eu posso conseguir acessar, enfim. Amanhã também no Bitcoin Bom Dia teremos as informações completas sobre essa regulamentação do auxílio emergencial para o setor. Secretária Aline Zilli, muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo e sucesso aí junto à pasta da cultura e desejando melhores tempos para todo mundo que faz arte aqui em Caxias do Sul. Sem dúvida, eu que agradeço o espaço, né? É importante o pessoal ficar próximo também, se informar a respeito do Financiarte, dessas atividades. Geralmente os nossos canais da Secretaria da Cultura já têm ali as informações de como a gente está procedendo também, então bem importante, né? O Cultura Caxias do Sul nas redes sociais, porque aí a gente também consegue tirar dúvidas, entender, né? Também falar, né? Diretamente com as pessoas que estão buscando esses auxílios, essas possibilidades. Então agradeço muito o espaço e que a gente tenha boas notícias em breve também, né, para todos nós que estamos precisando.